Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Sextou, meus queridos. Nós estamos aqui. Uau! Happy Day, meu povo! Happy Day! Dia maravilhoso! O sol brilhando, tostando aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Sol, venta. Estamos nesse clima aqui. Vamos que vamos, né? Vem comigo. Happy Day. Já vamos começar. Aguardando mais um pouquinho. O povo canta, né? Fala a verdade. Boa tarde, Yara. Boa tarde, querida. Estamos ao som de Happy Day. Bacana, Yara. Quanto tempo? Como estás? Me conta. Me conta que ninguém vai ouvir a gente.
Então vamos lá, vamos começar. Vamos ir diminuindo o som. O pessoal norte-americano não brinca em serviço, né? Cantam bem a beça mesmo. Nossa! Uau! Então é isso, pessoal, é isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje. O pessoal vai entrando. Bom dia, boa tarde. No nosso caso, boa tarde para quem está entrando aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver o replay depois lá pelo YouTube ou aqui mesmo. Boa tarde, Dri. Ou por aqui e no IGTV. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E é uma alegria estar aqui, como sempre, na maior animação, para a gente conversar um pouquinho, falar sobre. Justamente nós vamos falar, né? O tema, a linguagem verbal da equipe. A gente fizemos uma série primeiro sobre cerimônia, sobre tipo de cerimônia, enfim, sobre cortejos diferentes, e agora entramos, falamos sobre gestão, falamos sobre logística, enfim, dá um material aí grande, e alguns a gente conseguiu deixar gravado e também estamos subindo para o YouTube, e maravilha tudo isso. E agora estamos na fase de falar sobre equipe, e hoje a gente vai falar sobre a linguagem verbal da equipe. Bom, eu quero primeiro começar contextualizando essa história de linguagem, né? A linguagem é uma forma que o ser humano, eu balancei aqui, é uma forma que o ser humano encontrou de se comunicar, né? Linguagem, resumidamente, é comunicação. Linguagem é a expressão, é você falar, é o ser que comunica, que quer manter contato um com o outro, que quer ter essa interação, que quer fazer network, né? Deixa eu tomar um golinho d'água. Olha só, tô muito metida hoje, olha, em homenagem à minha sobrinha que está grávida, a canequinha que ela me deu direto do tio Sam, um lado é Mickey, o outro lado é a Minnie. Eu tenho como não amar? Não tem, né? Uma coisa de louco. Mas vamos lá, vamos tomar uma aguinha daqui. Nossa, tem até outro sabor. Não, é o mesmo sabor. Pois bem, então nós vamos falar sobre essa questão do ser humano, primeiramente, querer, gostar, amar, significar. Amar, se comunicar, perdão. A outra tá perguntando pelo café. Você, fofa, gostou da minha caneca? Eu sei. O café você precisa ver que depois toma ali o café, Adriana Gesteira. Francamente, né? Vizinha é assim, logo ali, aí já quer vir tomar o café. Mas vamos lá, venha tomar café. Pois bem, então é esse ser humano que gosta, ama se comunicar, igual eu. Eu falo, não sei. É uma coisa, eu gosto mesmo de falar, fazer o quê, né? Então eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar em contato com as pessoas, falar, transmitir algo, transmitir uma mensagem, é isso que a gente está fazendo aqui, eu tenho feito aqui, tenho amado estar aqui com vocês e quero continuar ainda por muito tempo, muitos anos, amém. Mas vamos lá, e nós vamos tratar dessa linguagem falada. Por que, Alzira, não existe só a linguagem falada? Claro que não, né? Vamos lá, vamos recapitular. A gente tem a mensagem, que a gente tem a linguagem escrita, a gente tem a linguagem oral, que é a falada, né? É o que a gente vai falando, é o que eu estou fazendo aqui. A gente tem também, nessa linguagem escrita, né? Que são desenhos, são figuras, você vê isso muito claro, né, na China, no Japão, que é tudo um monte de desenho, né, aquilo dá um trabalho para aprender, aquilo deve ser tremendo para aprender essa língua, a parte escrita, né, porque são verdadeiras obras de arte, desenhos maravilhosos.
E desde lá da época lá das cavernas, o homem da caverna fazia aquelas pinturas, aqueles desenhos rupestres. Então você tem a arte também como forma de linguagem, como forma de expressão. Então aqueles desenhos nas cavernas, e depois o pessoal que desenha, eu não aguento é quando o povo fala, vê um monte de rabisco, um monte de tinta jogada numa tela e fala assim, o artista pintou o que estava sentindo. Aí nós leigos olhamos assim, falamos assim, nossa, ele devia estar sentindo uma bela de uma desinteria ou sei lá o que, né? A mente dele estava bem confusa, porque às vezes são coisas muito loucas, né? Aquelas pinturas e tudo mais. Então você tem pintura, você tem como forma de linguagem, você tem também a linguagem, as artes de esculturas, enfim, você tem várias formas de comunicar, de fazer se transformar numa linguagem para atingir o outro, para comunicar com o outro. E isso não pode, não deve, pelo amor do papai, não pode ser feito de forma displicente pela equipe. Por que, Alzira, você tem falado tanto de equipe, tem pedido tanto que a gente tenha esse cuidado com a equipe? Eu vou ainda contar todos os detalhes para vocês, aguarda mais um pouquinho, mas escute só uma coisa. A sua equipe, ela precisa ter uma linguagem melhor. E hoje eu resolvi falar sobre a verbal. Porém, a gente ainda vai falar ainda, no momento oportuno, sobre a não verbal, que ainda é uma outra questão. Você vai logo, poxa, quem já entende a história vai falar, poxa, e a não verbal? Calma que a gente vai falar. Para isso eu tô vindo aqui segunda, quarta e sexta, né? A gente tem todo o tempo do mundo. Então vamos lá. A linguagem verbal, ela precisa ser cuidada da sua equipe. E de que forma, Alzira? O que acontece? O que eu vejo muito e ao longo desses anos trabalhando é o jeito que muitas pessoas de equipes de festa falam. Falam mal, gente. Falam muito errado. Ai, Alzira, não é verdade. Lembra que eu tenho falado que a nossa equipe é a nossa imagem, é o nosso cartão de visita, é aquilo que vai chegar na frente. Por exemplo, principalmente lá a recepcionista, não adianta você colocar uma recepcionista que ela ali, ela não saiba se expressar, ela não saiba fazer um tratamento com a pessoa, ela fala errado, vamos ao português claro, ela fala profundamente errado. Ou então ela tem vícios de linguagem, ela fala com gírias. Então, gente, não dá. Um evento, nós que tratamos muito aqui do evento social, você imagina você ter uma festa e de repente um convidado seu ser recebido por uma pessoa falando um monte de gíria. E aí, beleza? Como assim, gente? Tudo ok a pessoa se expressar dessa maneira, ter esse tipo de linguajar, na sua descontração, no seu dia a dia, ok. Mas eu acredito que nós devemos, por isso, treinar a equipe, para mesmo que ela tenha esse linguajar no dia a dia, seja uma regra na sua empresa, no seu empreendimento, que as pessoas saibam falar, saibam se expressar corretamente. Alzira, precisa ser assim aquele poliglota? Não se trata de ser um poliglota, mas precisa ter o mínimo possível de polidez ao falar. Uma coisa que é importante, que às vezes não se dá hoje em dia, a gente pega um senhor ou uma senhora, muitas vezes a gente começa a chamar de você, né? Nosso dia a dia. Muitas pessoas já hoje em dia, eu não vou dizer que é por causa da idade, tá? Aí começa a chamar pessoas de mais idade de você. E nesta hora de um evento social, não cabe esse você, numa recepção principalmente, mas no trato em geral da festa. Todos até que provem o contrário, ou que diga para você diretamente que não precisa,
São senhor, senhora e ponto final. E se for uma pessoa de um outro escalão, por exemplo, é apresentado para você e é dito para você que, digamos, tem uma pessoa ali que é um juiz que vai chegar, um convidado, e o cliente às vezes pontua, porque tem clientes que quando é alguém muito importante, além de ter um cargo importante, esse cargo é de importância para a pessoa e para o seu cliente, o cliente acentua juiz fulano de tal. Ou seja, ele quer que seja recebido com honrarias, com tratamento que aquela pessoa, que é devido àquela pessoa. Eu conheci uma senhora, por exemplo, que ela era advogada. Vocês sabem que advogado, a não ser que ele tenha doutorado, no correto, ele não precisaria ser chamado de doutor. Mas é um praxe, porque além do formal que a gente tem nas normas da língua, tem coisas que se usam muito, né? Tem coisas que são usuais, aí você chama mesmo muitos advogados de doutor. Então ela ficava muito assim, ela ficava triste, era uma senhora da alta sociedade. Ela não gostava de que se referisse a ela sem colocar doutora fulano de tal. Entende? Para ela era muito importante. Então se ela chegasse numa festa, eu digo isso mesmo, sem errar, que se ela chegasse numa festa hoje super, com as roupas dela super alta, da alta, né? E não chamassem doutora fulana de tal, ia causar um desconforto, ela ia já, sabe, não ter em tão alta conta aquele anfitrião que a convidou, se na porta ele não deixasse o nome referindo-se a ela como doutora fulano de tal. Então, doutora, ponto, entendeu? Tem coisas que, se o cliente está já te frisando, é porque aquela pessoa precisa que seja chamada assim. Então, a tua equipe tem que estar preparada para isso, desde a recepção já. Então, lembra que eu falei na última live sobre o pré-evento para a sua equipe? Que é todas as particularidades do evento que você vai passar antes para a sua equipe. Isso é uma particularidade. Porque aquela pessoa, apesar de, é advogado, não necessitaria ser chamado mesmo de doutor, só se tivesse doutorado. Porém, era de praxes em muitas famílias, principalmente mais antigas, que se chama doutor fulano de tal. A gente acaba chamando os advogados de doutor. Então é doutor fulano de tal, pronto. E a pessoa acentuou na lista de convidados, falou, olha, eu vou ter meu advogado vai estar, tem que se referir a ele, eu vou botar na lista doutor fulano de tal. Peça que se refira a ele. E a gente até já pergunta, se a pessoa já coloca na lista de convidado doutor fulano de tal, é porque ela quer que se refira assim. Então, boa noite, doutor, qual o seu nome, por favor? Aí vai falar, geralmente eles mesmos se intitulam, fala doutor, a gente confere lá, doutor. E se ele não disser, a gente, doutor, a pessoa se sente em alta conta e viu que o anfitrião o nomeou da forma que ele gosta e é costumeiro ser chamado, entende? Então, esse tipo de detalhe são aqueles que eu estava contando na última live. Se você não viu, você ainda pode assistir. Aonde, Alzira? No IGTV e lá no canal do YouTube, porque a gente já subiu o vídeo lá no YouTube, Alzira Fernandes, e você vai fazer todos aqueles procedimentos. Se inscrever no canal, se não se inscreveu, dá o like, dá aquele curtir, dá uma força para a coleguinha no canal. Então, se você perdeu a última, corre lá, que foi pré-evento para a equipe. Então, voltando ao assunto. Então, aquele convidado, ele se sente privilegiado, mas imagina se aquele convidado está lá nomeado doutor fulano de tal, ou juiz, excelência, né? E você, o seu recepcionista, a sua recepcionista, não se refere a ele dessa forma. Imagina. Fica uma situação
meio inconveniente, não concorda comigo? E isso, gente, independe daquela história que a gente também já conversou em outras lives, sobre a questão do público que você quer atingir, que você quer trabalhar. Porque às vezes, eu lembro que a minha mãe, ela trabalhou em casa de família, pessoas de alto nível. Então, ela, quando tinha assim, uma festa, que uma daquelas pessoas saíam de lá da Zona Sul para vir até a Zona Norte, né? A Zona Sul do Rio de Janeiro é a parte, para quem não está no Rio, é a parte que tem, né, Dindim. Então, vinha para a Zona Norte, uma parte do pessoal mais simples. A pessoa saía de lá e vinha para cá, aquilo era falado na família, mesmo que fosse nossas comemorações super simples, um casamento que seja da família super simples, mas era referido àquela pessoa. É doutor fulano de tal, é excelência, é a juíza fulana, não sei o que, era referida. E naquela época não existia essa coisa tanto de equipes de festa, de assessores, de tudo mais, de organizadores, de equipe trabalhando, não tinha muito isso não, né? Mas a pessoa mais simples, ela se sentia no auge quando vinha uma pessoa mais importante, assim, de um poder aquisitivo maior, o seu chefe, o seu patrão vinha numa festa da sua família, numa festa social, num 15 anos, num casamento. Então a pessoa fica contente. Então independe da classe do público que você costuma trabalhar. Porque o teu público, se você atende o público, uma classe C, um pessoal mais simples, e se ele recebe um chefe dele tal, e ele acentua, ele avisa para você, olha, o meu chefe, ele está na lista, olha, é doutor fulano de tal, às vezes não é advogado, não é nada, mas para ele é doutor, acabou, pronto, amém. Você denomina, você avisa o teu recepcionista, olha, vai chegar senhor fulano aqui, se refira a ele como doutor, uma pessoa de alta conta. Às vezes eles pedem um assento especial para essa pessoa, né? A Letícia tá falando, boa tarde Letícia Rocha querida, é uma honraria, né? Ela tá falando que já passou por isso. Então imagina a tua recepcionista não fazer essa delicadeza, ou chegar e falar assim, e aí, boa noite, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome, hein? Sabe? Gente, não dá. Então, para vocês terem uma ideia, não foi equipe de... Era um evento, porém não foi uma parte de festa, que eu tenho algumas vertentes dentro do meu empreendimento, né? Então, teve a filha de uma amiga que eu não via há muito tempo, tal, me pediu para quando tivesse maquiagem, penteado, essas coisas, que a chamasse, que ela era muito talentosa. Eu olhei o trabalho dela, olhei e vi realmente umas fotos muito bonitas. Porém, o público que eu atendo, né, eu ia ter que ver muito para que público eu iria mandar. Pelo tipo, o linguajar da pessoa, pelo jeito da pessoa. Não é que fosse mal educada, pelo contrário, uma menina super educada falou comigo ao telefone, mas tinha vícios de linguagem, falava gíria, falava um jeito muito largado, e eu senti que pela conversa ali ela ia escorregar e ia tratar a pessoa de uma maneira não muito agradável, porque para ela aquilo era o normal de se falar, não era maldade, é porque era o normal. Pessoa nova, muito novinha, e que isso não tem nada a ver, mas no caso dela tinha, e no caso dela era importante pontuar que com o amadurecimento ela iria ver que determinadas situações não poderia ter aquele tipo de fala, né? Então são coisas que é preferível. Você tem eu vou te dar duas soluções, tá? Solução 1, ou você treina essa pessoa,
tá? Você fala, eu quero apostar nessa pessoa. Essa pessoa chega para você, diz que quer trabalhar na sua equipe, alguém te fez um contato, blá blá blá, você foi, botou na tua equipe, beleza. Você tem duas soluções. Chegou lá falando com você cheio de gíria e você já imagina aquela pessoa recepcionando alguém. Você imagina ela lá sendo sua assistente e falando com alguém. Você já chega, visualiza assim a situação. E aí você até pensa, não, vou botar para fazer um estágio, fazer um teste, né? Mas aí você já tem que fazer todo um aparato para que não tenha problema. Senão você não vai poder deixar ela ali sozinha num posto. Você vai ter que cercá-la mais para não dar aquele escorregão. Então, quais são as duas soluções? Ou você treina, tem duas, tá? Ou você treina ela, ou você treina essa pessoa, ou você treina essa pessoa. Você tem duas soluções. Porque se você não fizer isto, se você não treinar essa pessoa, se você não prepará-la antes de que ela faça um teste, você pode estragar a situação toda. Porque essa é a grande questão. A gente precisa dar oportunidade? Precisa. Todo mundo precisa trabalhar? Precisa. Ninguém nasce sabendo? Não nasce. Tem gente que já nasce com aquela verve, sabe que, não, eu vou falar assim em determinadas coisas, mas em determinados momentos, mais outros, eu preciso ter um outro tipo de linguajar. Tem gente que sabe. Mas como que você vai saber se sabe? E a pessoa já chega pra você pelo zap ou liga pra você e já tá falando, poxa, e aí? Quando que vai ter aí a parada? E não sei o que. Aí você vai saber se na hora ela vai falar assim na tua recepção? Se na hora ela vai falar assim atendendo um convidado lá como assistente? Vai chegar pra noiva e vai falar assim, aí, chega aí, a hora de jogar o buquê. Vamos jogar um buquê ali, de boas. Se a tua noiva ela for desse linguajar, talvez ela não repare tanto. Mas, mesmo que o teu cliente tenha um tipo de linguajar mais à vontade, você não pode deixar que sua equipe tenha o mesmo linguajar. Porque não tem só o seu cliente. Os outros convidados, te garanto que eles ouvindo alguém da tua equipe falar de forma displicente, com a linguagem verbal descuidada, eles vão achar ruim. Não vão gostar. É preferível que peque às vezes até pelo excesso de polidez, de ser até um pouco muito, fazer uma linguagem até mais rebuscada, falar mesmo, é um juiz, excelência, e não sei o que, sei lá, mas é preferível do que boa noite, não, sim, é preferível fazer aquelas caras. Tem gente que chega a ser meio excesso, né? Mas é preferível. E você já vai vendo o perfil da pessoa. Se a pessoa até tem essa facilidade de ser mais, assim, contundente, mais receptivo, mais polido, você até já direciona mais para essa parte de recepção, para uma parte de mais contato, de que fale mais, você já coloca em contato em funções que demandem mais a comunicação verbal, né? Então é preferível que peque até pelo excesso de polidez do que de repente sair tacando, sair errando, não existe S. Eu já vi coisas em festa assim inimagináveis, assim. Não existe S. Você vê o mesmo. Gente, não é discriminar. São eventos sociais. Então a gente tem que cuidar da nossa empresa. Se a pessoa fala mesmo no dia a dia, ela pode falar mesmo quantas vezes ela quiser. Ela será bem-vinda, bem aceita. Porém, você precisa instruir ela que é o mesmo, ela vai ter que deixar no lado de fora. Entendeu? O mesmo, ele não pode se aplicar num evento social. O mesmo, ele tem que se transformar mesmo. Entende? Não pode, ele não vai poder comer os S's. Não vai, ele não vai poder falar, em vez de falar, vou registrar a sua presença, ele falar que vai registrar.
vou registrar a sua presença. Não pode. Alzira, que absurdo você tá falando. Não, eu tô falando muito sério, gente. Porque fica feio, não é bacana, não é legal, não é mesmo. Dói no ouvido. E aí o que acontece? Podem não chegar um cliente. Onde que eu quero chegar com isso? Gente, uma festa, um aniversário, um 15 anos, uma festa infantil, um evento, você está ali, vamos dizer, no mínimo aí, vamos botar uma festa, vamos pôr uma festa de 300 convidados. Você tem aí 300 clientes potenciais que podem vir a te contratar, que podem gostar do teu trabalho e da tua equipe e querer te contratar. Então, se você não cuidar desses detalhes, que Alzira, você está exagerando, é muita coisa. Não estou exagerando. Porque eu te garanto que se você for numa festa, Alzira, mas eu sou profissional, mas eu te garanto, vai numa festa com uma pessoa que não trabalhe com eventos e tem alguém falando um monte de gíria ou fazendo mesmo. Poxa, aquela menina é tão... Olha só, as observações são assim. Tão simpática aquela menina, tadinha, mas fala tão errado, né? Então não pode. Não é legal. A gente policia até, agora eu falei um né aqui. Eu falo, mas assim, a gente se policia, na hora a gente evita, a gente não fica falando, não sei o que, né? A gente procura vigiar, né? A gente procura vigiar. Então, isso tudo passa pela gente, então vai para sua equipe também. O que a gente precisa captar e enfiar na nossa cachola é o seguinte: eu peguei uma informação, tá? Eu pego uma informação, eu pego uma coisa boa para mim. Olha, eu assisti uma live lá, Alzira falando que é importante a linguagem verbal. Eu tenho que falar melhor, eu preciso me expressar melhor, eu preciso saber os pronomes de tratamento, tudo bonitinho. Eles têm que ter na ponta da língua os pronomes de tratamento. Se entrar um juiz, ele tem que saber que é excelência. Se entrar lá o médico, ele tem que saber que é doutor. E ele tem que saber se entrou lá como é que é o nome, gente? Entrou o bispo, vossa reverendíssima. Ele tem que saber esses pronomes de tratamento. Eu vou falar para ele estudar. Não fala simplesmente para ele estudar. Você é quem vai instruir. Alzira, é mesmo? Você não quer trabalhar na tua empresa? Nós temos que ter uma visão empreendedora. É uma empresa. Então, se você tem uma empresa, os grandes empresários, eles não fazem treinamento, contratam palestrante, bota lá para treinar e não sei o que. Por que os menores, tá? Por que os menores que têm equipes pequenas ou freelancer não fazem o mesmo, não treinam suas equipes? Alzira, justamente porque são freelancers. Não, mas se você se esquematizar e se organizar, você consegue. Você colocar isso. A minha Ana Lúcia querida, é minha assistente, tá? Ela tá falando aqui. Eu sou extremamente informal, mas quando estou trabalhando é outra história. Gente, uma das maiores alegrias que eu tenho é quando o cliente chega para mim e fala assim: a tua equipe é maravilhosa. Para mim isso é um gol, porque assim, ele falar que gostou do meu trabalho, tá? Isso aí eu já vim trabalhando com ele, já tô um tempo. Ele já vem reconhecendo o meu trabalho e depois também vai ter o feedback, aquela coisa toda que a gente já conversou também. Tudo ok. Agora, ele falar, porque ele não conhecia minha equipe antes, né? No geral, ele vai conhecer minha equipe só no dia. A não ser que seja um coordenador bem próximo a mim, vai junto nas últimas reuniões. Mas ele não conhecia, e aí ele tem aquela grata surpresa de serem umas meninas, os meninos polidos, educados, que estão ali disponíveis, que procuram falar um português correto, que
procuram dar o melhor atendimento, que recepciona muito bem as pessoas quando chegam, que durante a festa dão todo o atendimento, estão sempre perguntando se precisam de alguma coisa, que a minha equipe eu boto para fazer isso. E tem uma parte lá nos meus tempos e movimentos, o momento em que cada um vai fazer uma determinada tarefa, e que eu faço em revezamento isso, que eles percorrem as mesas para serem solícitos, ver se as pessoas estão sendo bem servidas, bem atendidas, se precisam de algo mais. Então isso, depois, quando vem depois o cliente comentar, ou ao final da festa, já passam já falando assim, muito obrigada, e não sei o que, e agradecendo, olha, sua equipe é maravilhosa, nossa, que pessoal maravilhoso. Gente, isso me enche de orgulho, porque isso é cultivado, gente. Eu perturbo, não perturbo, Ana Lúcia? Eu tô sempre inventando mais alguma coisa. Eu deixo elas enlouquecidas, porque eu tô sempre trazendo um negócio diferente. Olha, agora a gente vai fazer assim. Ou eu mudo o kit de eventos. Eu usava, gente, uma caixa enorme. Aí eu vim diminuindo. Aí eu passei a armazenar de outra forma. Tipo personal organizer. Aí eu comecei de um jeito e falei, não, melhor de outro jeito. Então eu vivo fazendo ajustes, melhorias, sabe? E nossa, a Ana Lúcia já sabe que quando voltar às festas vão ter mais coisas. Ela fez um treinamento com mais a Luana, que está começando com a gente. Botei elas num treinamento com o pessoal de uma outra equipe, fiz um treinamento online, botando para quebrar, né? E a gente vai fazer um último presencial, que aí vão receber certificado, tudo bonitinho. Então, gente, é treino. A Letícia tá falando que é o maior prêmio da gente é ouvir uma coisa dessa. Ouvir que, olha, sua equipe é ótima, sua equipe é maravilhosa. Nossa, isso é muito bacana, porque a gente sabe que a gente fez o nosso trabalho e fez por completo. Porque quando a gente faz por completo, a equipe vem junto, sabe? É o todo, é o combo, sabe? É o combo completo. Não é uma coisa perdida aqui e ali. Então, a partir de hoje, gente, vamos cuidar da nossa equipe. Cuide da equipe, cuide. Isso é o todo da tua empresa. A Ana tá dizendo, obrigada, Ana, que bom que você gostou. Treinamento maravilhoso, que bom. E depois aí, vamos ter que aplicar, e fora isso tudo que eu tô batendo papo aqui com o pessoal, já tá me dando outros insights, outras ideias. A gente vai implementar mais coisas. Então, quer dizer, a gente vai fazendo melhorias, melhorando. Boa tarde, Fotomídia. Bem-vindo. Isso, e na verdade uma reciclagem é sempre bom. Então, recicle, treine, capriche, gente. É botar o pessoal mesmo. Que eu não sei como é que é isso. Não sabe? Instrua, você é a organizadora do evento. Então, traz a tua equipe junto. Até porque são freelancers. Então, se forem excelentes, vão sempre ter trabalho, vão sempre ter trabalho com você e vão poder ter trabalho com outras pessoas. Então você está cooperando com elas e eles ao mesmo tempo, entende? E se as pessoas acabam sendo gratas, ficam satisfeitas de trabalhar com você, porque não, eu tô ali, mas poxa, a Letícia me treina, sabe? Ela me passa umas coisas legais, ela me dá umas dicas boas de como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer aquela tarefa do evento de uma forma mais prática. Eu troco uma ideia com ela e a gente ajusta umas coisas, a gente faz melhorias, eu dou feedback, ela aceita, ela me ouve e aí vê o que pode ser feito para melhorar. Entende? Então as pessoas
fica uma reciprocidade, fica um bate-bola muito bom. E a tendência é crescer, porque um vai fazendo crescer o outro. É aquela história, né? Acaba vestindo a camisa, acaba se tornando um super fã, né? Seu, quer trabalhar com você, quer sempre trabalhar com você. Pelo seu jeito, pela sua dedicação, né? Pela sua doação de sempre espontânea e tudo mais. Gente, eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês. Tem perguntas? Preparem as perguntas. Enquanto vocês perguntam, isso mesmo, Adriana, aí tornam-se sempre gratos, tornam-se fãs. E isso é muito bom. E vai havendo uma troca, né? Se tem perguntas, vocês vão colocando para eu ir dar uma olhada. Mas eu tenho uma surpresa maravilhosa. No dia 1º de julho, na quarta-feira que vem, portanto, na segunda eu vou fazer live normal, tá? Hoje é sexta, sextou. Então na segunda eu vou fazer live normalmente. Na quarta, a live não vai ser às 2 horas da tarde. Haha, não será às 14 horas. Por que, Alzira? Por quê? Tem uma surpresa muito legal. Fechando todo esse ciclo que a gente fez agora sobre equipes e tudo, eu vou fazer um aulão, caprichado. Vai ser à noite, às 20 horas. Às 20 horas, mas você precisa se inscrever, tá? Que eu vou apresentar a grande novidade que tá surgindo aí, que vocês... Olha, é melhor vocês assistirem. Se fosse vocês, eu assistiria, tá, gente? Então, dia 1º de julho, às 20 horas, o link para se inscrever estará na bio. Qualquer problema, vocês me mandam um direct, mas o link já está na bio. Tá? Lá na bio, lá no iniciozinho da minha página do Telegram, tá? Tá lá na bio o link. E a aula vai ser você a 3 passos da equipe dos sonhos. Uau! Você imagina o que eu vou arrumar nessa aula, gente? Ai, meu Deus. Então, 20 horas, você dá a jantinha aí pro esposo, pro namorado, enfim, a namorada, não sei se é homem, se é mulher, quem vai entrar aí, quem vai assistir. Mas então, faça o que você tiver que fazer, às 20 horas você para tudo, que a gente vai ter esse encontro maravilhoso. E lá dentro eu vou te contar a novidade que eu tô... eu e a Adriana, a gente tá preparando uma novidade, mas a gente tá caprichando, tá super especial. Mas essa aula aqui, ela vai ser online e é totalmente gratuita, gente. Como a gente tá aqui batendo essa bola. Gratuita, 0800. Essa aula aqui, você a 3 passos da equipe dos sonhos. Sabe aquela equipe que você sempre sonhou? Que você... Uau, eu quero fazer melhorias na minha equipe, queria assim, eu penso assim. Aquela equipe que você não toma aquele susto no lado negativo, essa equipe. Você tá a 3 passos dela, eu vou te contar como é. Os 3 passos para você ter a equipe dos sonhos. Então eu espero você. Amo quando sobe coraçõezinhos. Amo. Eu não vi vocês fazerem uma pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou tirar os comentários para vocês fazerem uma foto. Assim, eu vou fazer a foto com a caneca. E aí, enquanto isso, vocês já vão pensando. Eu vou falando sobre a aula. Pera aí. Tira uma foto bem bonita. Me marca lá. Tiraram a foto? Hein? Linda, olha a caneca. Linda. Linda. Fiz todas as poses. Pelo amor de Deus. Vocês não tiraram uma... Tirem fotos lindas. Então, gente, eu tô muito animada. Porque essa Adriana nem dorme, coitada. Já quase não dorme, tadinha. Tá lá, suando lá para fazer uma coisa muito bacana para vocês na quarta-feira. Então,
Quais são nossos encontros marcados? Mas eu quero que você espalhe para uma centena de pessoas. Uma centena de pessoas que você conhece. Pede para todo mundo assistir, é de graça mesmo. Entendeu? Então assiste, custa nada. Fica lá fazendo companhia para coleguinha. Se você ainda estiver fazendo a janta, você vai fazendo a janta. Janta tarde, né? Aí você vai fazendo a janta e vai escutando eu falando. Bota lá na frente, lá, pendura, né? O celular e assiste. Não custa nada. Então convido uma centena de pessoas. Você é 3 passos da equipe dos sonhos. Link na bio. Se inscreve nessa aula e pode compartilhar o link para quem você quiser. Vai ser fantástico. Eu tô preparando um conteúdo assim para você aplicar, tá? Então, tudo que a gente vem conversando, tudo, eu vou resumir isso tudo em 3 passos significativos para você já começar a transformar a sua equipe. O que a gente vai ficar fazendo no meio de pandemia, com confusão e de que só tem evento não sei quando? A gente não vamos nos preocupar com isso, vamos nos preocupar de nos preparar, porque depois vai ter muito evento pra gente fazer. Pequeno, grande, médio, PP, não importa. Se é PP, se é P, sabe? Se é pequenininho, se é médio, se é pequeno, se é grande, se é GG, não importa. Nós vamos ter evento. Vai chegar uma hora que isso vai passar e aí a gente vai voltar a ter evento. E aí, qual a equipe que você vai apresentar? Eu vou te dizer na quarta-feira. Segunda a gente se encontra. Já se inscreve que eu quero vocês lá. Tô brava, né? Tô agitada. Liga não que eu sou assim mesmo. Olha, eu desejo que vocês tenham um fim de semana abençoadíssimo. Um fim de semana com muita luz, com muita paz, com muita saúde, que a gente precisa. Fora gafanhoto, né? Ainda tem essa história aí de gafanhoto. Show gafanhoto, né? Deus é mais das nossas plantações, das nossas culturas. E fiquem bem, fiquem felizes, tá? E eu aguardo vocês segunda-feira às 14 horas. Corre lá na bio e se inscreve já. Um beijo grande pra vocês. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.